Bom dia! Segunda-feira, várias medalhas de ouro! Somos todos olímpicos! Essa é a nossa breve homenagem aí para o pessoal que torceu pela nossa seleção brasileira de vôlei, de futebol. É isso aí. A gente começa na sequência então das nossas aulas, mais animados. Aula 32, galera. Esse semestre, segundo semestre, vejam só vocês, vai ter muitos concursos. Vale a pena, fica antenado, fique conosco, cadastre-se, porque aí vocês poderão receber as nossas videoaulas. Artigo 20 da Constituição Federal narrada aí para vocês. Na sequência, hoje a gente fala da organização, título 3, do Estado, tá? Capítulo 2 da União. Vamos falar um pouquinho sobre a União Federal, ok? São bens da União, isso tem caído em concursos, depois a gente vai trazer para vocês sempre ao final das nossas aulas um pouquinho da parte prática, como tem caído aí, como tem caído nos concursos públicos. Inciso 1º, os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos. Observação, súmula 650 do Supremo Tribunal Federal, os incisos de 1º até o 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupados por indígenas em passado remoto. Segundo, as terras devolutas, então são bens da União. Inciso segundo, as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Tá? Observação, breves comentários, que são terras devolutas, né? Aquelas que não têm uma finalidade pública. Tá? Terras devolutas é aquelas que não têm a destinação aí para nada, né? Não tem finalidade pública alguma. Observação aí, súmula 477 do Supremo Tribunal Federal. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União. Então o domínio fica com a União. Ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Tá? Não vamos confundir então a questão da propriedade, do domínio com posse. Tá? A gente precisa tomar cuidado com aquelas velhas e clássicas distinções, vamos dizer, clássicas, melhor dizendo, de posse direta, posse indireta, tá? Por direito de propriedade. Precisa tomar muito cuidado para não confundir alguns termos jurídicos. Inciso 3º, na sequência, são bens da União. Inciso 3º, os lagos, os rios e quaisquer correntes d'água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado. Observações rápidas aqui, não se confundem aí com as chamadas águas interiores, tá? São coisas distintas. As águas interiores são as reentrâncias, tá? Por exemplo, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, águas interiores, existe aí a chamada soberania absoluta do Estado brasileiro. Tá? Bom, voltando um pouquinho aqui, então, aos lagos, rios, são bens da União. Lagos, rios, quaisquer correntes de água, em terrenos de domínio ou que banhem mais de um estado. E continua aqui, então, a narração, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Observação, súmula 479, vamos ficar antenados com as súmulas do STF. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de qualquer tipo aí de indenização. Súmula 479 do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, inciso 4º, são bens da União. 4º, as ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países. As praias marítimas, olha só, a praia é bem da União, tá? Por isso que não pode construir nas praias.
litorais, etc. As ilhas oceânicas e as costeiras. Prestem atenção, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal e as referidas aí no artigo 26, inciso 2º, tá? Vejam só que isso aí foi, esse inciso específico foi objeto de alteração pela emenda 46, emenda constitucional 46, que recente, relativamente recente, de 2005. Inciso 5º, sempre cai essa em concurso, hein? Os recursos naturais sempre são bens da União. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, tá? ZEE. Cuidado, hein? Observação aqui, zona econômica exclusiva, então, compreende uma faixa de 12 milhas náuticas e que se estende até 200 milhas náuticas. Só para vocês terem uma ideia, chega quase aí 400 quilômetros de zona econômica exclusiva, dado, né? A chamada Amazônia Azul. Tá? Observação aí importante. As maiores reservas de petróleo do Brasil, né, estão aí especificamente nessa área. Como é uma definição geológica, então vamos lá. Plataforma continental, ela pode ultrapassar a zona econômica exclusiva. Vejam só, porque a plataforma que continua aí o continente brasileiro, ela vai às vezes, dependendo aí do país, evidentemente, isso aí é tudo tratado também em tratados internacionais, convenções internacionais sobre direito da água, sobre direito marítimo. A plataforma continental, então ela pode se estender além então da zona econômica exclusiva. Se for, então, vejam só, a plataforma continental, economicamente vale a ideia de que o acessório segue o principal. O acessório segue o principal. A Convenção da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre o direito do mar, limitou até, no máximo, a 350 milhas da costa. Então, dependendo do país, se ele tiver uma plataforma continental um pouco bem avantajada ou pouco, ele vai poder explorar mais ou menos, em menor potencialidade aí. Tá? No caso do Brasil, abençoado por Deus, vejam só que nós temos uma linha aí dessa plataforma absurda. Tá? Daí a importância do pré-sal, dos estudos aí científicos, tecnológicos, para a exploração dessa área que é fantástica para o Brasil. Fantástica. Tá? Ainda mais agora que nós temos aí um saneamento da Petrobras com a Lava Jato e outras operações deflagradas pela Polícia Federal, a gente está conseguindo agora uma retomada aí do crescimento. Vejam só aqui, o que é uma milha náutica? Vejam só, uma milha quase 2 km, tá? 1852 metros. Aqui eu coloquei quilômetros, mas está equivocado. É 1,852 km. Tá? Uma milha náutica, então é quase 2 km. Porque a gente falou que de 12 a 300, quer dizer, vai de 12, voltando um pouquinho aqui, ó, só para a gente relembrar aqui, ó, a importância de 12 a 200 milhas náuticas, quer dizer, quase 400 quilômetros aí da zona econômica exclusiva, vale a pena. Então pode, por exemplo, a exploração de crustáceos, a pesca, tá? Ela vai aí nessa linha aí tranquilamente, tá? Tranquilamente de exploração. Aqui a gente trouxe um desenho, tá? É só para vocês entenderem aí. Aqui nós temos o pé do talude, né, a plataforma, e é essa plataforma que pode se estender aí e ultrapassar, inclusive, a plataforma continental, ela pode ultrapassar então a zona econômica exclusiva. Vejam só, aqui é ZEE, tá vendo? 200 milhas náuticas, 200 milhas náuticas é de 12 a 200 ao máximo, né? Quase 400 quilômetros. Então, como o Brasil tem um extenso território
costeiro aí, vale a pena vocês vislumbrarem aí para terem uma ideia da dimensão, da imensidão do nosso abençoado país. Tá? Vejam só. Tá? Alguns desenhos só para o alto mar, aqui a gente coloca a plataforma continental para vocês terem uma ideia que por que é plataforma do continente, para saber aí visualizar e poder no concurso lembrar aí, zona econômica exclusiva, plataforma continental, tá? A questão da soberania que já nós vamos ver para vocês. Vejam só, zona econômica exclusiva, da onde que sai isso aí? Lei 8.617 de 93, dos artigos 6º a 8º, fala o que é a zona econômica exclusiva. A gente trouxe para vocês aqui só para esclarecer mais aqui. Artigo 6º dessa lei específica, a zona econômica exclusiva brasileira compreende uma faixa que se estende de 12 a 200 milhas náuticas, etc. Então aqui na legislação vai estar explicando toda essa parte aí para vocês. Artigo 7º, zona econômica, vai falar da zona econômica exclusiva, tá? Então o Brasil tem direitos da soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação, gestão de recursos naturais vivos ou não vivos, quer dizer, englobando aí todos os recursos, né, das águas sobrejacentes ao leito do mar. Do leito do mar, esse é o subsolo. Né? E no que se refere às outras atividades, com vistas à exploração e aproveitamento da zona, especificamente para fins econômicos. Zona econômica no Brasil, isso aqui até caiu em concurso recente, vou trazer para vocês. Na zona econômica exclusiva, o Brasil, no exercício da sua jurisdição, tem o direito exclusivo de regulamentar a investigação científica marinha, a proteção e preservação do meio marítimo, bem como a construção, operação e uso de todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas. Então aqueles canais, aqueles oleodutos, tudo isso é possível aí na abrangência da sua jurisdição na zona econômica exclusiva brasileira. Ok? Então, para entender o que é pré-sal também, dá uma olhadinha nessa lei, né, para aprofundar. Lei 8.617/93. Inciso 6º, continuamos aí. O que é o mar territorial agora? Tá? Então, o mar territorial, vamos voltar lá no caput, tá? Do dispositivo que a gente está comentando com vocês. São bens da União. Inciso 6º, continuamos. O mar territorial. Tá? O que é o mar territorial? É esse que agora se estende de 12 milhas náuticas, ou seja, quase 24 quilômetros. No mar territorial, o Brasil exerce o quê? A sua soberania. É no mar territorial que nós exercemos a nossa soberania. Tá? São águas públicas de uso comum e a faixa de fronteira, ela é diferente. A faixa de fronteiriça, ela se estende a 150 quilômetros. Tá? Dá uma olhadinha lá no artigo 20 da Carta Política, né? E você, só para fazer a distinção da terminológica. Ok, isso nós já falamos com vocês. Vamos lá, na sequência, soberania aqui não é absoluta, como se dá nas águas interiores. Nas águas interiores, soberania total, né? Baía da Guanabara, etc. Com uma única exceção, o direito de passagem inocente, tá? Que depois a gente vai comentar com vocês, um pouquinho mais para frente, tá? Mas é o direito de outras embarcações passarem pelo território. Qual o limite do mar territorial? Né? A lei vai falar de 12, então, milhas marítimas, tá? O artigo 1º, mar territorial brasileiro, esse aí é o artigo 1º da lei 8.617 de 93. O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir do baixa mar, do litoral continental e insular, aí, como indicada nas cartas náuticas, tá, de grandes escalas, reconhecidas oficialmente. Então a jurisdição vai até o limite do mar territorial, 12 milhas, portanto. Domínio aéreo, a mesma coisa, 12 milhas. Direito de passagem inocente, vamos lá. É antigo, né? O direito consuetudinário dos costumes, lembra nós porque sempre nós tivemos aí navegações desde de séculos passados, aí, navegações exploratórias,
Então sempre houve essa questão dos direitos de passagem. Então foi-se criando um hábito, um costume, e esse costume, assim como a fila nossa, né? Não está nenhuma lei, mas todos respeitam. Tá? O direito de passagem inocente, depois, evidentemente, houve a necessidade de se transformar isso numa convenção aí lá da ONU sobre o direito do mar, e hoje já é regulamentado por um tratado. Tá? O que é o direito de passagem inocente? Rapidinho. O Brasil tem direito, tem que permitir, direito e garantia, e também a obrigação de permitir a navegação de embarcações de caráter aí que seja passagem inocente. É como se fosse uma servidão de passagem, né? Do direito administrativo aí, por analogia. Por reciprocidade, evidentemente, também os navios brasileiros podem passar inocentemente aí nos territórios aí por todo o mundo, quer dizer, os signatários desses tratados aí. Ok? Bom, quando não existe passagem inocente? Quando, se for embarcação militar, aí, dependendo do caso, não será considerada passagem inocente, né? A passagem inocente significa o quê? Significa estar em navegação contínua, quer dizer, não pode haver a parada, fundiagem chama, né? Por isso chama-se passagem, não é parado, não se estaciona, entre aspas. O navio, quando está em passagem, não pode oferecer risco também, né? A questão da carga, né? Cargas perigosas, cargas químicas, cargas nucleares, por exemplo, né? Que ofereçam evidentemente risco, também não é considerado, aí não pode. Tá? O risco, evidentemente, vai ser mensurado e depois se faz a aferição, se pode, se não pode, dependendo do conteúdo das cargas. Né? Carga poluente pode, isso aqui já caiu no concurso. O que não se admite é a carga tóxica. Porque carga poluente, evidentemente, fica muito difícil, muito amplo, né, o conceito. Bom, e os submarinos, têm direito de passagem inocente? Eles têm também, vejam só que eles têm que emergir, tá? Tudo isso está no tratado também. O conjunto, vejam só, o conjunto de campos petrolíferos do pré-sal dos estados do Espírito Santo e Santa Catarina, com profundidade que variam de 1.000 a 2.000 metros, aqui é um título de curiosidade aí, de lâmina de água entre 4 e 6.000 metros de profundidade, vejam só que absurdo, né? Chegando, portanto, a 8.000 metros de profundidade, são 8 quilômetros da superfície, incluindo uma camada que varia de 200 a 2.000 metros de sal. Esse é o chamado, ou o pré-sal, para vocês, a gente trouxe só a título de curiosidade. Tá? Zona contígua, eu não vou falar assim agora o que significa, essa parte que a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá? Seria a zona de proteção, ok? Aqui a gente traz aí agora uma questão da Advocacia Geral da União, 2009, o concurso. Vejam só, estou lendo o dispositivo, já estamos terminando. No Brasil, dispositivo não, estou lendo a questão de concurso da AGU, Advocacia Geral da União. Tá? Vejam só, temas que dizem respeito à nossa aula de hoje. No Brasil, a exploração de petróleo da chamada camada pré-sal vincula-se a importantes noções de direito do mar. O domínio marítimo de um país abrange as águas internas, o mar territorial, a zona contígua entre o mar territorial e o alto mar, a zona econômica exclusiva, entre outros. A respeito do direito do mar, do direito internacional, da navegação marítima e do direito internacional ambiental, julgue os próximos itens. Então vejam só, esse item aqui, a zona econômica exclusiva, né? Os estados estrangeiros não podem usufruir de liberdade de navegação, nem nela instalar cabos e oleodutos submarinos. Será que está certo ou errado? A questão de certo ou errado. Gabarito, resposta errada. Errada porque os estados podem exercer sim a liberdade de navegação em instalação de cabos, oleodutos submarinos em conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É isso, galera. Por hoje é só. Eu fico aqui com vocês. Um grande abraço olímpico para vocês.
É isso aí, fiquem conosco, fiquem com Deus e até a próxima aula.